Olá, queridos alunos. Este é o nosso módulo de número 9, a obra de Cristo, e esta é a nossa aula de número 8, que trata do significado da morte de Cristo, a primeira parte. Nós vamos ver que a morte de Cristo foi amorosa e messiânica. Quero dizer que nas próximas 3 aulas nós vamos trabalhar o significado teológico da morte de Jesus Cristo segundo o Novo Testamento. O que significou a morte de Cristo? O que essa morte tem a ver conosco? É isso que nós vamos trabalhar. Vou desenvolver o assunto em 3 aulas, esta é a primeira. Então, primeiro o significado teológico da morte de Cristo é que esta morte, ou seja, sua cruz, nos revela o amor de Deus por nós. Especificamente o amor de Deus Pai. Nós temos normalmente a ideia de pensar que a morte de Jesus mostra o seu amor, o amor de Cristo por nós. É correto isso. Até porque Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Obviamente, se Cristo morreu na cruz, ele nos ama. Mas o Novo Testamento revela que, além do amor de Cristo, há o amor de Deus Pai por nós. A cruz não apenas revela o amor de Cristo, mas revela o amor do Pai pela humanidade, por cada um de nós. Por quê? Porque, segundo o Novo Testamento, foi Deus Pai, o grande planejador, o grande arquiteto da nossa salvação, que culminou com a morte de Jesus na cruz. É Deus Pai quem organiza tudo isso. E Deus Pai assim faz por amor a nós. Então veja esse texto tão bem conhecido de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, porque Deus amou o mundo. Aí Deus é Deus Pai. Deus Pai amou o mundo. O que ele fez? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus Pai nos amou. E por nos amar e nos querer salvar, deu o seu Filho unigênito. É o Pai quem dá o Filho para que nós sejamos salvos. É uma decisão do Pai, é uma determinação do Pai. É Ele que quer. E é Ele que envia o seu Filho para que o seu Filho faça a expiação por nossos pecados. Mas é Deus Pai que nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus Pai, portanto, nos ama e nos envia Jesus para morrer por nós. Outro texto de Romanos 5,8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco quando Cristo morreu por nós, neste fato. Então, a cruz revela o amor que Deus Pai tem por nós. Como Ele nos ama, como Ele gosta de nós, como Ele nos quis para si. E por conta disso, Ele envia seu Filho. Outro texto, 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. Deus estava em Cristo, olhe bem, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então a reconciliação foi feita por Deus Pai, do mundo para com Ele. Agora, para que essa reconciliação pudesse ser feita, então ele tinha que enviar Jesus. Deus estava em Cristo. É na morte de Jesus, é na pessoa de Jesus, é no que Jesus fez, que Deus conseguiu reconciliar o mundo consigo mesmo. Sem Cristo, Deus Pai não poderia reconciliar. Ele não poderia deixar de lado os nossos pecados, nossas transgressões. Mas em Cristo ele conseguiu isso
e ele fez isso. Outro texto, Romanos 8,32, veja que texto interessante. Aquele, no caso Deus, que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja o que Paulo está dizendo aqui. Aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou. É Deus quem entrega o Filho, é Deus quem entrega Jesus, para que ele morra no nosso lugar. Mas é Deus Pai quem faz isso. A cruz revela não apenas o amor de Cristo por nós, o amor de Deus Pai por nós. E Deus Pai é quem faz a ação de enviar o Filho, de entregar o Filho. Nesse texto de Romanos 8,32, está sendo dito que Deus fez uma escolha entre o seu Filho e nós, seres humanos. E qual foi a escolha de Deus? Deus decidiu escolher a nós e não poupar o seu Filho, ou seja, enviar o seu Filho para ser morto na cruz. Portanto, a cruz revela que Deus Pai nos ama. Deus Pai nos ama. E por conta da redenção, por conta da morte de Cristo na cruz, ele se torna o Pai de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ele se torna o Pai dessa gente. Quando Jesus ressuscitou, ele disse a Maria: ide dizer a meus irmãos que eu vou para meu Pai e vosso Pai. Meu Pai e vosso Pai. A morte já estava consumada. Ele já tinha feito a expiação dos pecados na cruz. Por isso, Jesus podia dizer que o Pai dele era também o nosso Pai, a partir dessa morte, a partir dessa cruz. A cruz revela que Deus nos ama. Observe que a Trindade divina nos ama. Toda a Trindade, as três pessoas da Trindade nos amam. O Pai planejou e executou a nossa salvação, porque nos quis como filhos. Toda a arquitetura, todo o planejamento, o envio de Jesus Cristo foi feito pelo Pai. O Pai nos ama. O Filho veio, se encarnou, se tornou também homem. E aqui, como homem e como Deus, morreu na cruz em nosso lugar, fazendo a expiação. O Filho nos ama. Por isso morreu por nós na cruz. E finalmente, o Espírito Santo nos ama, porque ele faz com que a vontade do Pai seja feita em Cristo. Lembra que na vida de Jesus o Espírito Santo o guiou em todo o tempo, e é o Espírito Santo que vai aplicar a salvação em nossas vidas. É o Espírito Santo que vai nos converter a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai nos salvar. Portanto, o Espírito Santo faz isso porque nos ama. Assim somos amados pela Trindade divina. E isso é um ponto de alegria para nós. Nós somos amados. Deus nos ama. As três pessoas nos amam. Isso significa que o amor de Deus por nós, está em nós e nos motiva a viver e nos salva. Nós somos amados. Não somos pessoas esquecidas num planetinha chamado Terra, esquecidas na imensidão do universo. Não. Pelo Novo Testamento, pela Bíblia, nós somos amados pela Trindade. E ela se esforçou, e muito, pagou um preço muito caro para nos salvar. Agora, depende de nós receber essa salvação, recebendo a Cristo, ou rejeitar. Aí é de cada ser humano, aí é de cada um. Que você se torne filho de Deus pelo recebimento, por se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo.
Segundo o ensinamento teológico, segundo o significado da morte de Cristo na cruz, é que a morte de Cristo é messiânica. Ou seja, com sua morte, Cristo mostra ser o Messias. A morte de Jesus era necessária como Messias e não foi fruto do acaso. Uma coisa tem que ficar bem clara: Jesus não morreu por acaso. Jesus veio com a finalidade de morrer. Ele sabia que iria morrer desde o início da sua vida, da sua existência terrena. Agora, no tempo de Jesus, havia em Israel, que era o seu povo, onde ele viveu, a ideia de que o Messias seria um guerreiro, um rei descendente do rei Davi, e que iria guerrear lutas em favor de Israel, e iria fazer de Israel o povo mais importante da terra, dominador sobre todos os povos. E Israel, então, seria aquele povo que iria obrigar todos os outros povos a adorar a Yahvé, Jeová, em Jerusalém. Jerusalém seria o centro do mundo e o centro da adoração a Deus. Então eles esperavam um Messias guerreiro, lutador, que fizesse isso. Era essa a expectativa, quando se falava de Messias, do povo de Israel na época de Jesus. No entanto, Jesus entendeu que ele era o Messias de uma forma diferente. E aí está todo o problema com os judeus. Porque Jesus entendeu que ele seria um Messias do tipo de Isaías capítulo 53, ou seja, o servo sofredor, aquele que morre em favor dos outros, aquele que é como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a sua boca, antes ele foi morto, ele foi condenado, e pelas suas chagas fomos curados. A dor, a lei, a desgraça, tudo aquilo que deveria vir sobre nós como pecadores, ele levou sobre si. Ele levou nossa culpa. É isso que Isaías 53 diz. Jesus servia como Messias no texto de Isaías 53, como um Messias sofredor, e que faria expiação dos pecados pelo povo. Era essa a visão de Jesus sobre o Messias, e que nada tinha a ver com a visão de Israel naquele momento. Claro, Jesus sabe que ele também é rei e que ele um dia governará, mas isso seria num outro momento, na sua segunda vinda, e não agora. Desse sentido, Jesus tem a visão clara de que ele é um Messias diferente da expectativa do povo. E, por conta disso, a morte dele é uma morte messiânica. Então, há um texto muito interessante no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 27 a 33, em que Jesus começa perguntando aos discípulos quem os homens dizem que ele é. Um João Batista ressuscitado, outro Jeremias, tal. E vós? Pergunta Jesus, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus diz isso, Pedro vai responder em Marcos capítulo 8, versículo 29. Respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo. Essa é a resposta de Pedro, tu és o Cristo. A palavra Cristo é a palavra Messias em grego, na língua grega, que o Novo Testamento foi escrito. Mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, na língua dele, o aramaico, ele está dizendo, tu és o Messias. É isso que ele está dizendo. Tu és o Messias. É a declaração de Pedro e dos demais apóstolos de que eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Eles têm essa visão. Aí o que acontece? E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Porque Jesus pediu que não dissessem que ele era o Messias, o Cristo. Porque Jesus sabia que a concepção do povo era diferente da dele. Por isso, ele diz, não digam nada a ninguém, para que Jesus não tivesse problemas, porque senão iam querer fazê-lo rei. Ora,
Aí veja o verso 31. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Começou Jesus então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Presta atenção. Quando os discípulos dizem que acreditam que ele é o Messias, imediatamente, o que o texto diz? Começou então a ensinar-lhes que era necessário, era obrigatório, tinha de ser assim, que ele padecesse, que ele fosse torturado, que ele morresse e que ele ressuscitasse ao 3º dia. O que é que Jesus quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: ele é o Messias, mas como Messias, ele precisa morrer. Porque é o Messias, ele precisa sofrer, ele precisa enfrentar a cruz. Porque é o Messias. Então, a Bíblia é muito clara. A morte de Jesus é messiânica. A morte de Jesus é a morte do Messias. O Messias não veio inicialmente para ser rei e governar nesta terra. Lembra o que ele disse a Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Ele vem, o Messias vem para morrer em favor do seu povo, em favor daqueles que vão crer nele. É por conta disso que o Messias vem. Portanto, a morte de Jesus é a morte do Messias, é uma morte messiânica. O povo de Israel, em sua maioria, não aceitou esta concepção. É por isso que a maioria do povo de Israel, na época de Jesus, o rejeitou como Messias, não o aceitou. Um pequeno grupo o aceitou, isso é verdade, creu nele. E até os dias de hoje, né, o povo de Israel rejeita Jesus como Messias e não o tem como Salvador. Infelizmente, a grande maioria está morrendo sem salvação. Agora, uma pequena parte dos judeus e uma grande parte dos gentios, embora também há uma minoria, o recebeu como Messias, o recebeu como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 23 e 24. Paulo diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, por que Cristo crucificado é escândalo para os judeus? Porque é óbvio que os judeus não vão aceitar um Messias crucificado. O Messias teria que ser rei e vencedor, conquistador. E quando olham para Jesus na cruz, dizem, esse aí nunca pode ser o Messias. Nunca, jamais. Porque ele morre numa cruz. Então, para os judeus, Cristo crucificado, essa mensagem é escândalo. É escândalo. Não pode ser aceita de jeito nenhum. Para os gregos, ou seja, os que não eram judeus, é completa loucura. Como é que se pode crer num homem que morre, num criminoso que morre numa cruz crucificado? É loucura. Então, tanto para judeus, escândalo, quanto para gentios, loucura. Cristo crucificado não significa nada. Pelo contrário, é algo que eles vão rejeitar completamente. Mas para os que creem em Cristo, tanto judeus quanto gregos, poder de Deus. A fraqueza da cruz é o poder de Deus para salvar. A loucura da cruz é a sabedoria de Deus que nos salva. É por causa disto que nós colocamos um título ao nome Jesus. Jesus é o nome dele. Cristo, Messias, é título. Mas para nós, ele é Jesus Cristo. O título virou nome, porque ele é Jesus, o Messias. A morte de Jesus é a morte do Messias. E ele é o nosso Messias. Ele é Jesus, Messias. Ele é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Continuaremos na próxima aula
Um grande abraço a todos vocês e que a graça de Deus seja conosco.